Eu quero falar sobre viver e trabalhar na graça sem nunca cair em desgraça. E na verdade, eu quero fazer um paralelo sobre graça e feitiçaria. Diga graça versus feitiçaria. O versículo que nós lemos em Êxodo 7, versículo 12, é o momento em que se começa uma grande guerra espiritual. Moisés, ele se apresenta a Faraó como Deus tinha enviado, como Deus tinha ordenado, e junto com Moisés está o seu irmão Arão. E quando ele começa a falar com o Faraó, começa-se uma guerra no mundo espiritual, entre a luz e a treva, entre Moisés e Faraó. E uma das provas, e um dos sinais, diga sinais, que Deus deu a Moisés, é que a vara se tornaria uma serpente. E quando eles começam a conversar, e o Faraó começa a questioná-lo, mas quem é esse Deus? Qual é o nome desse Deus? É um Deus invisível, eu não acredito nisso. E ele lança a vara, e a vara realmente se torna em uma serpente. Diga a vara, que simboliza a autoridade, se torna em uma serpente. Mas como nós vemos o texto, os magos, os feiticeiros de Faraó também fazem isso. Eles também lançam a sua vara na terra, e quando a vara toca o chão, também se torna em uma serpente. Diga, o que Moisés e Arão fizeram, os feiticeiros também fazem. A grande diferença é o que acontece em seguida. Mostra que a vara de Arão não só se tornou em uma serpente, mas ela tragou, ela devorou todas as outras varas, representando que o poder e a autoridade de Deus é maior. O grande sinal não foi fazer o que os magos faziam, não foi fazer o que os feiticeiros faziam, mas foi mostrar, foi Deus mostrar que Ele é Deus, que Ele é soberano, que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele é a maior autoridade. E é isso que eu quero decorrer um pouco hoje, porque você pode andar na graça, você pode viver na graça, você pode fazer a graça fluir, mas nós já temos consciência de que a graça não coloca você em uma redoma de vidro, você não se torna um super-homem. Muitas vezes você vai ser atacado, vai ser afligido, e até mesmo por causa dessa graça, e por você estar com graça sobre graça, e você crescer e amadurecer na graça, e ter experiência na graça, e transbordar a graça, e trabalhar na graça, acontecem os espinhos. O apóstolo ora a Deus pedindo, tira esse espinho da minha carne, tira esse problema, tira esse enviado de Satanás, esse mensageiro de Satanás, que está me incomodando, que está me esbofeteando, que está me cutucando, que está me inflamando. E Deus diz não, que a graça basta. Então não é porque nós estamos na graça, vivendo na graça, fluindo na graça, que há uma redoma de vida. Nós estamos no mundo, teremos aflições, mas como Jesus disse, eu venci o mundo. Nós podemos vencer, mas nós vamos passar por dificuldades, aflições, perseguições. Por isso, quero deixar bem claro, quando você está na graça, é bem provável que tenha muitos espinhos, que tenha muitas perseguições. É bem provável que aqueles, como o apóstolo Paulo, que eram perseguidores, se tornem perseguidos. E viva na graça, e viva perseguido. Por isso, viver na graça de Deus não significa que você está em uma redoma de vidro. Você está na graça e você está no mundo, e no mundo nós teremos aflições. Diga, no mundo teremos aflições, mas diga, a graça me basta. Diga, a graça de Deus me basta. E aqui nós vemos essa guerra começando em Êxodo 7:12, e nós vemos que muitas coisas que eles faziam, os feiticeiros fazem. Se nós olharmos hoje, muitas coisas que os pastores, os sacerdotes, os profetas de Deus fazem, os feiticeiros fazem.
Eles também possuem uma doutrina, o evangelho, a doutrina. Eles também possuem uma doutrina, uma filosofia, um conhecimento, uma sabedoria. Eles também possuem autoridade, possuem uma vara. Eles também possuem sinais. Eles também curam. Eles também recebem mensagens. Eles também profetizam. Mas nós precisamos entender que a graça de Deus nos dá algo a mais. Nos dá algo além de sermos cheios de poder e autoridade. Nos dá algo além do que termos um cajado, do que sermos um sacerdote. E é sobre isso que nós vamos finalizar a mensagem. Mas eu gostaria, você não precisa abrir, mas em Atos 8, do versículo 14 ao 28, ao 24, diz: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Diga Pedro e João. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles tinham sido alcançados pela boa nova, mas eles tinham se entregado a Jesus, tinham se batizado nas águas, no batismo de João, no batismo de Jesus, em nome do Senhor, mas eles não tinham recebido o Espírito Santo. E aí eles sabendo disso, os apóstolos recebendo notícias de que Samaria, muitas pessoas se entregavam, Pedro e João descem a Samaria. E quando eles chegam lá, eles oram para que eles sejam cheios do Espírito Santo. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Diga, lhes ofereceu dinheiro. Amém, dizendo: dai-me também a mim este poder, para que aquele sobre a quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Então, como nós estamos lendo, os apóstolos de Cristo, eles ficam sabendo que Samaria ouve a boa notícia, ouve falar sobre Jesus Cristo, sobre a morte e ressurreição, e muitos estão se convertendo a Cristo. E aí eles ficam sabendo, e Pedro e João descem a Samaria. E chegando lá, eles já tinham sido batizados, e eles começam a orar para que o Espírito Santo enchesse as pessoas, para que eles fossem batizados com o fogo, batizados com o Espírito Santo, para que eles recebessem a graça de Deus. E quando uma pessoa, também chamado de Simão, ele vê o que está acontecendo, ele fica admirado com a graça. Ele vê que é um poder, é uma autoridade, que tem sinais, milagres, prodígios, maravilhas, que está além do seu conhecimento. Porque esse Simão também era um feiticeiro. Mas quando a palavra de Deus chega a Samaria, ele ouve a mensagem e ele deixa de ser feiticeiro. Ele para de exercer a feitiçaria e começa a seguir os discípulos. Ele começa a acompanhar, ele começa a receber a palavra. Ele provavelmente foi batizado, mas quando ele vê a graça de Deus se manifestando, aquilo chama a atenção dele. Porque, como eu estou dizendo, a graça tem algo além do que uma doutrina. A graça tem algo além do que sinais, do que palavras proféticas, do que revelações, do que curar pessoas, do que impor as mãos e curar pessoas. E quando ele vê aquilo, ele chega para Pedro, para João, em especial para Pedro, e diz: olha, eu estou aqui com uma quantidade grande de dinheiro, e eu quero comprar isso. Eu quero comprar esse dom. Eu quero ter este dom. Mas como nós já vimos, estudamos sobre ministérios e dons, nós sabemos que podemos desejar, que devemos desejar, que devemos buscar os ministérios e os dons de Deus, e que isso acontece, e ele flui pela graça, por intermédio da graça. Mas este homem, vendo isso acontecer, Simão, ele pede para Pedro, ele quer comprar: olha, eu vou te dar um valor, e você me dá esse poder. Diga, não é assim que funciona.
Não adianta você querer comprar com a sua presença. Pastor, eu estou aqui toda quinta-feira. Pastor, eu sou dizimista. Pastor, eu quero cumprir um voto. Pastor, eu vou dar isso. Pastor, eu vou dar tudo que eu tenho. Diga, não é assim que funciona. Diga, a graça é um presente que eu não mereço. Eu não mereço a graça. Não há nada que eu faça que eu possa fazer para merecer a graça. Não há valor neste mundo que possa comprar a graça. Diga, a graça é de graça. Mas quando nós não entendemos isso, acabamos vivendo uma desgraça. Olha o que o apóstolo responde para ele: tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois seja que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Essas são as palavras para aqueles que querem comprar a graça. Tem muitas pessoas que receberam a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que estão aprendendo a lei, esse conjunto de regras. Tem muitas pessoas que fazem parte da comunidade, da igreja, estão acompanhando o povo, fazem parte do povo, ouvem a palavra dos líderes, dos apóstolos, são batizados e acham que podem comprar, acham que podem fazer alguma coisa para serem agraciados. A graça é de graça, e quando queremos comprá-la, e quando queremos conquistá-la, vem a desgraça sobre nós. Mas não é porque é de graça que não há algo que eu tenha que fazer. Quantos lembram da mensagem? Atitude, fé, confiar e humildade são os passos que podemos dar para que a graça de Deus nos alcance. Mas ele decide comprar, e tem pessoas querendo comprar pelas atitudes. Você sendo da família do pastor, isso não faz de você agraciado. Você frequentando a igreja e batendo o seu cartão toda quinta-feira e todo domingo, não faz com que você venha viver na graça. Você ser amigo do pastor, você limpar o chão da igreja, você ser um servo dentro da casa do Senhor e fazer o trabalho com zelo, não faz com que você seja agraciado e a graça se manifeste por intermédio da sua vida. Sabe, esses dias eu tenho falado com algumas pessoas, eu falo, olha, as pessoas que andam com os pastores, as pessoas que andam com os apóstolos, elas não são mais abençoadas. Você acha que Pedro foi mais abençoado do que você, porque andou com Cristo? Você acha que quem anda comigo, quem está lado a lado comigo, é mais abençoado do que os demais da igreja? Diga não, porque isso seria uma injustiça. A grande questão é que a Bíblia diz que muitos são chamados. Diga, eu fui chamado, mas poucos são escolhidos. E não são escolhidos para serem amiguinhos, não são escolhidos para serem maiores, mais importantes ou mais abençoados. Eles são escolhidos para tomarem uma posição de liderança, com o cajado na mão, de serem responsáveis. Quando você olha a doutrina de Cristo, e Jesus trabalhando os seus 12 discípulos em especial, Jesus está mais falando sobre caráter, Ele está mais falando sobre administração, sobre dinheiro, sobre governo, sobre poder, sobre autoridade, ser o menor para poder ser o maior. Ele está falando sobre administração, sobre economia, sobre responsabilidade, sobre o caráter que exige um líder ter. De forma nenhuma
eles foram chamados para ser mais abençoados. De forma nenhuma, quem está do meu lado é mais abençoado do que aquele que frequenta a igreja, porque isso seria injustiça. Por isso, se você quer andar comigo para ser mais abençoado, você está enganado. Se você quer fazer parte da equipe para ser abençoado, para ser agraciado, você está enganado. Você está querendo fazer algo para receber a bênção e receber a graça. Você está querendo fazer algo, você está querendo comprar de uma certa forma a graça de Deus. E isso não funciona. E quando paramos para observar, muitas atitudes que nós estamos fazendo, muitas ofertas que nós entregamos, são barganhas, são trocas, são compras. São atitudes que buscam a graça de Deus. Mas diga, a graça é um favor imerecido. Nós não merecemos a graça de Deus. Não há nada que eu possa fazer e não há valor que eu dê que eu possa comprar a graça. Por isso, quando nós lemos aqui as palavras do apóstolo Pedro, são palavras duras, são palavras severas, de correção. Porque muitas vezes estamos olhando os homens de Deus e achamos que temos que fazer algo, ou que podemos comprar a graça. A graça é um favor imerecido. Deus disponibilizou para todos. É um presente que nós não merecemos, mas nós temos que tomar posse. E nós não tomamos posse por quem nós somos, fazemos, ou por aquilo que compramos, porque aí se torna uma desgraça, uma maldição na nossa vida. E esse feiticeiro, ele achou que seria da mesma forma. A primeira coisa que nós podemos observar entre a graça e a feitiçaria é que a graça é um presente maior que nós não merecemos. A feitiçaria você pode comprar. A feitiçaria você pode aprender. A feitiçaria você tem que sacrificar. A graça versus a feitiçaria. O apóstolo corrige ele, para que ele possa se converter. Tu não tens parte, nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, desta tua iniquidade, e ore a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois seja que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Queria ler um outro texto, mas antes de ler esse texto, me veio à mente uma passagem em que o apóstolo Paulo, ele está fazendo os seus trabalhos e as suas viagens missionárias. Ele entra em uma cidade, ele começa a pregar, e nisso vem uma menina atrás dele. E ele vai ministrando, ele vai pregando, e os sinais vão se manifestando. Ele vai libertando, ele vai curando, ele vai ensinando. As pessoas vão sendo batizadas com o Espírito Santo, no fogo, com o Espírito. E uma menina vai atrás dele dizendo: este é um grande homem de Deus. Este é um grande homem de Deus. Este é um homem de Deus. Este é um homem santo. E passou um tempo, isso irritou o apóstolo. E ele vira para aquela menina e repreende, dizendo: espírito do engano, espírito da feitiçaria, sai dela. E aquela menina foi liberta de um espírito de feitiçaria. Agora, ela não estava falando a verdade? O que ela falava? O apóstolo não era um grande homem de Deus? O apóstolo não era um santo homem de Deus? Ela não falava a verdade? Ela falava a verdade, mas a feitiçaria não tem só a ver com a mentira. Porque a feitiçaria, ela mistura a verdade com a mentira. Diga, é a contaminação. A maioria dos feiticeiros estuda sobre as bases do cristianismo, porque a feitiçaria não é 100% mentira,
Porque se fosse 100% mentira, você logo de cara ia dizer: isso é mentira, isso é feitiçaria. Mas eles misturam e contaminam a verdade, e fazem da verdade uma mentira, e fazem da verdade uma vaidade, e fazem da verdade um engano, com proveito próprio. Por isso o apóstolo repreende essa menina. Tem muitas pessoas que recebem palavras e são verdades. Deus me falou, pastor, e usou a boca de um profeta para dizer que eu vou crescer. Amém, você vai crescer. Pastor, Deus falou que eu vou casar. Deus falou que vai fazer isso. Deus falou que ia abrir uma porta de emprego, e Ele abriu. Amém. Amém. Se você for em qualquer centro espírita, em qualquer terreiro, em qualquer mesa branca, mesa preta, seja lá qual for a filosofia, a doutrina, não quero ficar citando nomes, mas o outro evangelho, você vai ouvir muitas verdades que vão te impressionar. Mas não é porque é verdade que vem de Deus, porque pode ser uma parte da verdade misturado com a mentira e ser uma feitiçaria para você. Mas nós vemos que a graça não se compra. A feitiçaria se compra com trabalhos de feitiçaria, com sacrifícios. A graça é um presente merecido. A feitiçaria você vai ter que pagar um alto preço. A feitiçaria é verdade com mentira misturado. A graça é a verdade pura, é a doutrina pura de Cristo, é o verdadeiro evangelho. A feitiçaria é o outro evangelho. Em Atos 13, do 2 ao 12, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Diga: muitos são chamados e poucos são escolhidos. E eles aqui, nesse texto diz que eles estavam servindo ao Senhor e jejuando, e o Espírito Santo falou com eles. E o Espírito Santo disse: apartai-vos, separe para mim. Eu escolhi a Barnabé e a Saulo, a Paulo, para a obra a qual os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus. E tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu, diga, um certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Então vamos retomar o texto. Os homens de Deus estavam servindo ao Senhor, estavam levando as boas novas, estavam em oração, estavam jejuando. E quando eles estavam servindo e orando e jejuando, o Espírito Santo falou com eles. E falou para que eles separassem duas pessoas. Diga: o Espírito Santo falou para separar duas pessoas. E essas duas pessoas foram enviadas. Eles jejuaram, impuseram as mãos, e eles foram enviados pelo Espírito Santo. E eles vão de uma cidade a outra. Mas sabe qual é o problema nesse texto? É que uma outra pessoa acompanhou eles. Diga: o problema é que uma pessoa foi enviada, mas não pelo Espírito. O Espírito Santo disse o nome de duas pessoas: Barnabé e Saulo. Eles serviam, oravam e jejuavam. O Espírito Santo falou com eles e disse: separa Barnabé e Saulo, que é Paulo. E eles começam a fazer as viagens. Só que junto deles está João. Diga: o Espírito Santo não enviou João. E quando você ler mais à frente, você vai ver que eles tiveram sérios problemas
E eles discutiam entre eles, e eles brigaram entre eles, e houve uma divisão, e João volta para trás. Ou você ouve o Espírito Santo e anda com as pessoas certas, ou você vai ter problemas. Mas quando eles chegam em determinado lugar, eles encontram um homem, um judeu, diga um judeu, mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus. Chamado de filho de Jesus. Mas a Bíblia diz que ele era mágico, que ele era feiticeiro, que era um falso profeta. E hoje nós podemos traduzir a palavra para o nosso cotidiano e dizer: um pastor mágico, feiticeiro, um falso profeta, que o nome significa filho de Jesus, filho de Deus. Nós estamos no mês do bom pastor, mas também existem os maus pastores. Nós estamos no mês da boa ovelha, mas há muitas ovelhas que precisam ter uma transformação na mente. Diga: o pastor cuida da ovelha, e Deus cuida dos pastores. A qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este procônsul, ele era uma autoridade, era um homem inteligente, era um homem estudado, era um homem que tinha um cargo político, era um homem que tinha o poder da administração, do governo, da economia. Um homem, um procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, diga homem prudente. Era um líder, uma autoridade, inteligente, prudente, inteligente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome. Diga encantador, feiticeiro, rebelde, procurando apartar da fé o procônsul. Então havia um homem que era uma autoridade, e ele vendo os homens de Deus, vendo Barnabé e Saulo, ele quer aprender mais sobre Cristo, mas ele é impedido pelos feiticeiros. Os feiticeiros fazem de tudo para que ele seja apartado da fé. Todavia Paulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, diga cheio do Espírito Santo. Pastor, quando é que eu vou saber quando é um falso profeta, quando é um feiticeiro? Porque pode ser judeu, pode ser pastor, pode ter Bíblia, pode ser um filho de Deus, mas há feitiçaria. A Bíblia diz que rebeldia é feitiçaria. Você quer saber se é feitiçaria? É só ver se há rebeldia. Se há rebeldia, é feitiçaria. Todavia Saulo, que se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, diga vivendo na graça, sendo guiado pela graça, se manifestando na graça, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Eles estavam fazendo a obra, e esses feiticeiros, esses rebeldes, que eram judeus, que eram mágicos, feiticeiros, rebeldes, falsos pastores, falsos profetas, faziam de tudo para impedir que as pessoas conhecessem a Cristo e que fossem tomados pela graça.
Mas o apóstolo, cheio da graça, cheio do Espírito Santo, com poder e autoridade, o repreendeu. O que muitas vezes precisa para nós, para cuidarmos dos nossos filhos, da nossa casa, é olhar nos olhos de muitos judeus, de muitos pastores, de muitos mágicos feiticeiros. É olhar nos olhos desses falsos pastores e desses falsos profetas e repreendê-los. Todo espírito de mentira e de engano, saia. Você está perturbando a minha casa. Você está trazendo engano. Você está desviando o propósito de Cristo. Você não está permitindo que eles tenham fé, que eles sejam tomados pela graça. Procurando apartar da fé procônsul, todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo. Um dos propósitos de você estar cheio da graça, de você estar cheio do Espírito Santo, de você manifestar a graça de Deus, é com que você venha repreender toda a feitiçaria. Tem pessoas que batem na porta da sua casa, que não seria bom você atender. Tem pessoas que fazem visitas a você, que não era bom você permitir que ela entrasse. Jesus e o apóstolo, de forma mais intensa, deixa bem claro: estes homens rebeldes, feiticeiros, que se dizem filhos de Jesus, filhos de Deus, nem se assentem na mesa com eles. Ele não está dizendo para não andar com as pessoas do mundo, para não ter contato, intimidade com as pessoas do mundo. Ele está dizendo para não ter com os falsos profetas. Mas muitas vezes os sinais, milagres, prodígios e maravilhas nos encanta. Ficamos admirados. Ele falou tudo. Ele revelou tudo. Sinais, milagres, prodígios e maravilhas é tão pequeno dentro da graça, mas ele é tão grande dentro da feitiçaria. Por que a graça tem essa parte pequena de sinais, milagres e prodígios e maravilhas? Por que a feitiçaria tem essa parte tão grande de sinais, milagres, prodígios e maravilhas? Pergunta, por quê, pastor? Porque isso atrai a nossa curiosidade. Nós não estamos falando aqui de um homem sem cultura, um homem analfabeto, semi-analfabeto, um homem que morava em qualquer lugar. Nós estamos aqui falando de um homem que tinha poder, que tinha autoridade, que era um governador, que tinha a ciência, a economia, a administração nas suas mãos. Um homem prudente, mas que estava sendo enganado pela feitiçaria. Quantas pessoas estão sendo enganadas pelo horóscopo, por objetos de sorte, por amuletos de sorte? Quantas pessoas estão sendo enganadas por objetos de rebeldia, de feitiçaria, de idolatria? Mas aqui ele, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos nele e disse: ó filho do diabo. É o apóstolo que está dizendo isso. Saulo, chamado de Paulo. Mas Jesus também disse aos judeus: vocês dizem que são filhos de Abraão? Se fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão. Vocês são filhos de Satanás, Jesus disse aos judeus. Há muitos cristãos que são filhos do diabo. Possuem um nome, e o nome significa filho de Jesus, mas são filhos de Satanás. Diga: eu sou um homem prudente, eu sou uma mulher prudente. Quando nós olhamos para a vida de João Batista, nós vemos que João Batista, ele não fez nenhum sinal. João Batista não fez nenhum sinal, não libertou ninguém, não curou nenhum enfermo. João Batista simplesmente era a voz profética no meio do deserto, anunciando a vinda de Cristo, aplainando o caminho para que todos pudessem seguir a Cristo.
afogando o espírito da rebeldia, da feitiçaria. João Batista não fez nenhum sinal. Se nós fôssemos comparar João Batista com os feiticeiros, com homens que fazem cirurgias espirituais, viagens astrais, que trazem revelação, nós iríamos dizer: João Batista não é ninguém. João Batista não faz nenhum sinal. Mas Jesus disse que ele era muito mais do que um homem de Deus, que era muito mais do que um santo homem de Deus, que era muito mais do que um profeta de Deus, que era um anjo do Senhor. Quando nós olhamos para Jesus, os sinais, milagres e prodígios acontecem de uma forma especial e sobrenatural. E quando João Batista está preso, próximo da morte, ele manda mensageiros para falar com Jesus e pergunta para Jesus: você é o enviado? Você é o Filho de Deus mesmo? Ou vamos esperar outro? Jesus diz: fale para João Batista que os cegos veem, que os coxos andam, que os leprosos são limpos. Fala para ele sobre os milagres, sobre a libertação, sobre os sinais, sobre os prodígios, sobre as maravilhas. E aí tem uma palavra que me chama a atenção: e bem-aventurado aquele que não se escandaliza. E aqui chegou a palavra-chave. A graça tem uma palavra que vai além dos sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Pergunta: qual é, pastor? Escândalo. A feitiçaria não tem um escândalo. Diga, um escândalo. Ah, pastor, estou entendendo sobre os escândalos. Sim, não é sobre esse escândalo, não. Porque na feitiçaria também tem muitos escândalos. Tem muita coisa suja por detrás, nos bastidores. Mas João Batista, que não fez nenhum milagre, Jesus está dizendo para ele: diga que eu faço milagres. E um dos sinais de que o Messias era o Cristo era os milagres que ele fazia, os tipos de milagres. Pessoas que nasceram cegas, enxergando. Para o judeu, uma pessoa quando nasce cega, significa que Deus criou daquele jeito e foi um decreto de Deus, e ninguém pode mudar a não ser Deus. E Jesus, ele faz um sinal, ele faz uma libertação, uma cura. Um cego de nascença, que nasceu debaixo de um decreto de Deus, para ser cego, voltando a enxergar. Só Deus poderia mudar o seu decreto. Jesus está dizendo que os sinais dele não são qualquer sinais, são sinais que só Deus pode fazer. Mas isso ainda não é o suficiente. Sinais, milagres, prodígios e maravilhas, ainda que tenha um pouco dentro da graça, ainda que seja tudo para feitiçaria, isso tem algo a mais na graça. Pergunta: o que é, pastor? Diga: é um escândalo. Jesus diz para João Batista, manda mensagem: e bem-aventurado os que não se escandalizam. Porque a doutrina de Cristo, a graça de Deus, tem um escândalo. E o escândalo é tomar a sua cruz e tomar a ceia do Senhor. É um sacrifício que ninguém pode fazer. Diga: eu preciso tomar a minha cruz e ceiar com Cristo. Diga: isso é um escândalo. Ser pendurado no madeiro é um escândalo. Para os romanos, Jesus era um fraco, a cruz era um sinal de fraqueza. Para os gregos, para os filósofos, os sábios, era um sinal de loucura. Ninguém consegue entender. Para este mundo, para a feitiçaria, para os sinais, milagres, prodígios e maravilhas, tomar a cruz e ceiar com Cristo, a morte e ressurreição de Cristo, ela é um escândalo, porque o sábio não consegue entender, não consegue explicar. Para o forte é motivo de vergonha, de fraqueza. Diga: mas para mim é motivo de alegria, é motivo de graça, e é por intermédio dela que eu me torno agraciado. É por intermédio dela que nós somos abençoados, e que nós, com Cristo Jesus,
somos crucificados, e com Cristo Jesus vencemos a morte, e com Cristo Jesus nos assentamos à destra do Pai. Não fique impressionado com sinais, milagres e prodígios. Fique impressionado com aquilo que causa escândalo. Ficar maravilhado, de queixo caído, dizendo: mas como o paralítico andou? Se você for em qualquer lugar, você vai ver isso. O dom de cura, de libertação e de milagres de criação. Pessoas que não têm a mão, ora que a mão, a pessoa não tem um rim, ora e é criado. Diga: Deus nos deu poder e autoridade, e nós somos imagem e semelhança de Deus, podemos criar. O homem pode criar, fluindo na graça ou fluindo na feitiçaria, mas nenhum deles tem o escândalo, nenhum deles tem a morte e ressurreição. Sabe, depois de quase toda uma vida dentro da igreja, e se você qualquer tipo de milagre que você imaginar, eu já vi. Muitos pessoalmente, olho no olho. Alguns por televisão, alguns por testemunho. Mas eu já vi muitos sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Eu já vi uma igreja sendo atacada e Deus mandar uma chuva torrencial e os inimigos fugirem. Eu já vi muitas coisas, mas nada disso me impressiona. Porque quando você olha um escândalo, quando você olha que a morte e ressurreição de Cristo é um escândalo, é o que faz a diferença, você não fica impressionado com libertação, com cura, com manifestações. Você fica impressionado com pessoas que se convertem, com pessoas que se arrependem do seu pecado, com pessoas que tomam a sua cruz, que morrem para este mundo como Cristo morreu e ressuscitam na graça.